Em Um Refúgio para o Amor. No seu apartamento, Alexia pergunta ao pai se ele deu a medalha para seu amigo, mas o homem confessa que esqueceu e pergunta se a filha quer ir entregar a joia ao menino. Neste meio tempo, Luciana conta ao pai que conheceu Mateu e também o achou um menino muito especial. O telefone toca. Luciana atende e é Paz que pede à filha um favor especial. Ela diz que precisa que a moça a ajude a fazer com que Lourenço regresse ao povoado no dia seguinte, pois Roselena ligou fazendo ameaças ao rapaz. E em São Francisco Alto, Aquiles recobra a consciência por alguns segundos, mas volta a ficar inconsciente. Luciana tenta consolar a mãe, dizendo que o rapaz já é um homem e sabe se cuidar. Neste meio tempo, o médico chega para atender Aquiles, que já está acomodado em seu quarto. O doutor diz que foi seu coração que falhou e diz que vai pedir alguns exames. Porém, o homem diz que não vai a hospital nenhum. O médico insiste e diz que vai então pelo menos receitar um medicamento e explica quais os alimentos que ele deve evitar. Enquanto isso, na empresa, Maximino interrompe a conversa dos irmãos, que estão falando de Boris, para perguntar sobre Oscar. Patrício conta que encontrou o advogado alguns minutos atrás e ele disse que ia visitar um amigo, mas o empresário está desconfiado. Mas, na verdade, Oscar está almoçando com Pedro Campos. O homem pergunta por que o advogado quis conhecê-lo. E sendo direto, Oscar pergunta se ele conhece Cláudio Linhares. Na comunidade, Cello comenta com Chui que quando viu Rodrigo e Luciana abraçando o menino, parecia que eles eram uma família. Mas a conversa é interrompida por Rodrigo, que chegou acompanhado da filha. Rodrigo explica que foi apenas devolver a medalha do menino que estava com Alexia. O menino pergunta por Luciana, mas o rapaz diz que ela não pôde ir. A menina então pede a medalha ao pai e diz que ela mesma vai colocar no amigo, avisando que pediu que Rodrigo comprasse uma igual para que os dois ficassem parecidos como irmãos. Na mansão, Roselena continua esbravejando sobre Matilde para sua irmã, mas Constanza avisa que quem anda muito intolerante é ela e pede que a mulher mude sua forma de ser antes que seja tarde. No restaurante, Campos diz a Oscar que se ele foi procurá-lo é porque, seguramente, já sabe quem ele é e quer saber se o homem vai denunciá-lo para que vá preso de uma vez. Porém, o advogado diz que não está ali para isso, e sim para entender o que aconteceu e pergunta: como você deixou Cláudio Linhares passar 20 anos presos, se você e eu sabemos que ele sempre foi inocente e que foi você quem cometeu a fraude? O homem responde que fez tudo por muito dinheiro, que ajudou a sua família a ter o conforto que assim ele pôde proporcionar. Enquanto isso, Clara está se esbaldando no motel com Mirko, que não cansa de elogiar a moça e diz que não quer que ela vá embora, pois quer compartilhar com ela sua vida. E começa de novo o rala e rola. Alguns minutos mais tarde, Rodrigo chega à casa de Estela para conversar com Matilde. A empregada continua defendendo Roselena e diz que mesmo sendo mau caráter, é capaz de dar sua vida pelos filhos, mas avisa que não volta para a mansão a não ser que Roselena peça. Em seu apartamento, depois de tirar o atraso, Clara comunica à mãe que está disposta a se separar de Rodrigo. Julieta não acredita no que a filha está dizendo e lembra que se ela se separa do marido, vai receber apenas uma modesta quantidade de dinheiro. Mas Clara responde que ela não é boba e revela que se não pode ter o amor de Rodrigo, pelo menos vai tirar muito dinheiro do rapaz. E naquela noite, Lourenço janta com Linhares e diz que precisa pedir um conselho sobre Jana. O rapaz diz que está apaixonado pela moça, mas tem muita gente contra. Cláudio diz que se ele não quiser que a sociedade se oponha à relação dos dois, ele precisa oferecer à moça tranquilidade e segurança. O rapaz conta que está longe de ser um milionário, mas o negócio dos tacos está indo muito bem. Linhares então diz que, para ele poder estar à altura de Jana, primeiro tem que terminar os estudos, para que eles possam conversar sobre tudo e não somente sobre tacos. O advogado diz ainda que vai ajudá-lo. Lourenço promete que vai retomar os estudos, mas ainda está muito enrolado com seu negócio. Cláudio diz, então, que ele pode estudar algo relacionado com seu empreendimento e o rapaz gosta da ideia. Quem não está gostando nada é Roselena, que se vê obrigada a receber Luciana em sua casa, já tarde da noite. Ela chega toda sorridente para receber a moça dizendo que não acreditou que era ela, quando os empregados a anunciaram. Em seu apartamento, Clara diz ao marido que os dois precisam conversar. A infeliz começa dizendo que está muito agradecida ao marido por ele não ter informado o resultado dos exames de DNA e começa o bate-boca. A mulher usa os mesmos argumentos de sempre e diz que sente muito por toda a família do rapaz. Mas Rodrigo avisa que não tá com muito saco, pois está cansado e quer dormir.
Por isso, pede à mulher que desembuche de uma vez. Clara resolve então dizer que o casamento acabou e eles só têm duas opções. Ou continuam juntos e podem acabar se matando mutuamente ou se separam. Rodrigo não acredita no que está ouvindo da boca da entojada. Em seu apartamento, Rodrigo avisa a esposa que não tá com muito saco para conversar, pois está cansado e quer dormir. Por isso, pede que a mulher desembuche de uma vez. Clara resolve então dizer que o casamento acabou e eles só têm duas opções. Ou continuam juntos e podem acabar se matando mutuamente ou se separam. Rodrigo não acredita no que está ouvindo da boca da entojada e pergunta se ela está brincando, mas ela avisa que está falando a verdade e pergunta: "Não era isso que você queria? Se separar de mim? Pois estou disposta a te dar a tua liberdade." Enquanto isso, Luciana, que está na mansão, é recebida por Roselena e diz que aquela não é uma visita de cortesia, e sim para tirar satisfações sobre o telefonema dela para sua mãe, quando a ameaçou. E a megera responde: "Claro! Sua mãe não consegue guardar a língua dentro da boca, e com certeza me acusou pelo que falei de seu irmão, não é verdade?" Só que a moça revela que, na verdade, está apenas informando que sua mãe e ela vão respeitar todas as decisões que seu irmão Lourenço tomar e vão apoiá-lo em tudo. E Roselena perde a estribeira e começa: "Luciana, preste bem atenção. Eu não vou permitir que minha filha se case com um vendedor de tacos. Não estou disposta a ver Jana com um ordinário, como é o seu irmão, e carregando um ou dois pivetes remelentos e sujos. Isso jamais, Luciana." Do outro lado da cidade, o jantar entre Lourenço e Linhares está chegando ao fim e o rapaz agradece muito o conselho e a ajuda. Mas o advogado ainda tem mais uma proposta para fazer ao rapaz e pede para ser um investidor no negócio dos tacos. Para finalizar, Cláudio avisa Lourenço para ter muito cuidado com Roselena e afirma: "Esta mulher é capaz de tudo. Você sabe muito bem." Lourenço diz que não tem medo da mãe de Jana e tem noção do que ela possa fazer, mas jamais vai desrespeitar a mãe de sua amada. Só que o advogado avisa, mais uma vez, que ela é uma pessoa sem piedade e pode até machucá-lo. Porém, o rapaz está convencido de que o que falta a Roselena é amor, e ele tem muito para dar. Na mansão, o embate entre Luciana e a megera continua. Sem perder a calma, a moça enquadra a mulher, dizendo que amar aos filhos significa respeitá-los. No apartamento de Rodrigo, Clara continua seu discursinho mais ou menos. O rapaz está espantado com a mudança da mulher e diz que ela está se mostrando muito madura. Mas o baitola nem imagina o golpe que está por vir. Continuando com sua cara de songamonga, finalmente Clara revela: "Você quer a sua liberdade? Pois vamos colocar isso na mesa de negociação. Você sempre disse que nosso casamento é um acordo. Pois muito bem. É só a gente chegar a um consenso em relação ao dinheiro que assina o divórcio na hora." E na mansão, quando Luciana está indo embora depois de sua conversinha com Roselena, Jana e Patrício chegam. Os dois ficam felizes de ver a amiga ali e a senhora Torreslanda diz que a moça foi tomar um café para falar sobre seu filho. Depois que a moça vai embora, os irmãos não dão a menor bola para a mãe e cada um vai para seu quarto para se preparar para dormir. Sozinha, Roselena começa a ver Chuck, o boneco assassino, por todos os lados da casa e ouvindo suas risadas macabras. Louca, louca, a coitada. No ninho de amor, o rala e rola entre Vicky e Maximino está quase no fim, mas ela diz que se ele quiser continuar encontrando com ela, terá que tratá-la como ela merece. E do outro lado da cidade, Rodrigo e Clara começam a discutir as questões do tal acordo. O rapaz diz que quer ficar com a filha no apartamento. Clara concorda, dizendo que está demonstrando muito boa vontade de resolver a situação. Rodrigo diz que ela não precisa se preocupar com dinheiro, pois vai dar a ela mais dinheiro do que está previsto em lei. Porém, não é isso que a mulher quer. Ele pergunta de quanto ela está falando e a resposta foi: "Isso é você quem vai me dizer, Rodrigo. Quanto vale o seu amor pela doméstica?" Neste meio tempo, enquanto saboreia uma taça de vinho tinto com a esposa, Oscar revela que, desde que perdeu a causa do processo de fraude da empresa, tem se sentido incomodado. Ele conta ainda que ficou matutando porque não viu a prova apresentada por Campos e que o processo estava cheio de falhas. O advogado conta que já tem uma leve suspeita de quem seja o comparsa de Pedro Campos, mas na real, quer saber por que o tal sujeito fez isso. Constanza fica curiosa e quer saber de quem ele suspeita, mas Oscar pede para ela não perguntar isso, pois não vai gostar da resposta. E confiando totalmente em Constanza, ele diz que seu maior suspeito é Maximino Torreslanda. Sozinha no escuro, Roselena dá um cagaço em Maximino, dizendo que ele está chegando muito tarde em casa. Ela explica que estava esperando o marido para jantar e o homem acha que Matilde voltou.
Porém, ela diz que foi ela quem preparou a comida para ele e para os filhos, mas ninguém quis jantar com ela, por isso, comeu sozinha. A mulher reclama ainda que Rodrigo, desde que chegou, está trancado no quarto. Maximino resolve subir para o quarto, enquanto a louca continua ouvindo vozes e risos de crianças. O homem observa a esposa da escadaria da residência e começa a se dar conta que ela está cada vez mais estranha. Enquanto isso, Rodrigo conta ao irmão sobre a proposta de Clara, e os dois têm absoluta certeza de que ela está tramando mais uma. O engenheiro também conta que a esposa pediu muito dinheiro para assinar o divórcio, mas isto não é surpresa nenhuma. Porém, ele revela que a Clara não estipulou o valor, mas disse que a soma deveria ser equivalente ao seu amor por Luciana. Neste meio tempo, num bar qualquer da cidade, Mirko continua fazendo a cabeça de Clara, dizendo que os Torres Landa têm muito dinheiro e ela não precisa ser desprezada, pois também tem seus direitos. Ele aconselha a moça a tirar tudo da família. Clara deixa claro que é isso que vai fazer e não pensa em se casar novamente. O rapaz fica meio decepcionado, mas ela faz uma proposta. Eu tenho dinheiro e você tem tudo que sinto falta. Portanto, vamos viver a vida. Mas quando me cansar de você, você vai para seu lado que vou pro meu, entendido? E lasca um beijão no amante em pleno bar. Na mansão, Patrício diz que está muito preocupado com a situação do irmão e pede que ele tenha muito cuidado e não diga nada a ninguém, pois se Julieta ou Roselena ficam sabendo disso, vão mover céus, mares e terras para não deixar eles se separarem. O rapaz lembra também que a mãe de sua cunhada não vai deixar a filha renunciar à fortuna da família assim tão fácil. Rodrigo diz que não se importa com o dinheiro e vai pagar o que ela quiser só para ter sua liberdade e sua filha sempre com ele. Patrício diz que espera que tudo seja tão simples assim como ele está imaginando. Porém, o rapaz revela que tem planos para seu futuro e pretende formar uma família com Luciana, se ela o aceitar de volta. Em seu apartamento, Luciana pergunta ao pai como foi sua conversa com Lourenço. Encantado, o advogado diz que a mulher que se casar com ele será muito feliz e elogia Galdino e Paz pela educação que deram ao filho. Do outro lado da cidade, Chui e Cello conversam sobre a visita de Rodrigo e de sua amada, enquanto Mateu dorme. O homem diz que se deu conta de que ainda existe gente do bem neste mundão. A mulher diz que o menino e Alexia se deram tão bem que até pareciam parentes. Cello muda de assunto e diz que sente muita pena de Luciana, por tudo que ela passou. Porém, Chui tem outra teoria. Ela conta que, se ele observar bem, Mateu tem exatamente os mesmos olhos que a moça. O artista de rua então pergunta se ela está pensando que o bebê que Luciana perdeu poderia ser Mateu, e ela diz que esta é uma possibilidade, mas o homem não aceita e diz que as histórias dos bebês não batem. No dia seguinte, logo cedo pela manhã, Paz avisa Luciana que ela, Madalena e Arish estão indo para a capital. A moça diz que não precisa, mas a mulher afirma que vai de qualquer jeito e vai de ônibus, pois não gosta de andar de avião. Paz conta ainda que Aquiles passou mal de novo por causa do coração. Neste meio tempo, Rodrigo vai ver Clara na revista e saca o talão de cheques, perguntando quanto ela quer. Porém ela diz: "Ai, Rodrigo, como você é ingênuo. Você acha que o que quero cabe num chequezinho? Não, meu querido. Num cheque não tem espaço suficiente para colocar a quantidade de zeros que quero." E Luciana resolve ligar para Aquiles, que fica surpreso com a chamada. A moça conta que ficou sabendo que ele passou mal, mas o homem diz que foi apenas uma agoniazinha de nada. De qualquer forma, Luciana pede que ele se cuide e ouça o que diz o médico. Emocionado, o rancheiro revela que esta é a primeira vez que alguém realmente se preocupa com ele. Na revista, Rodrigo resolve fazer uma transferência bancária para Clara e resolver de uma vez o assunto. Ela diz que o dinheiro já entrou, mas não é o total que pediu. O rapaz diz que é apenas 50% do que acordaram, e a outra metade ela só vai receber quando assinar o divórcio. A mulher concorda e manda Rodrigo buscar o advogado. O rapaz está desconfiado e lembra que há anos ele vem pedindo a separação, mas ela nunca quis dar. Por isso, não entende como mudou de ideia de uma hora para outra. Clara diz que está farta do casamento e de toda a situação e precisa seguir adiante com sua vida, lembrando que detesta a Roselena, que aliás é insuportável. Mas não é só isso. Clara diz também que detesta o jeito de bom moço de Patrício, a covardia de Jana, que nunca enfrenta a mãe, e Maximino, que, apesar de posar como um homem íntegro, trai a sogra com a cara mais deslavada do mundo. Rodrigo ignora e pergunta se, agora que ela já destilou seu veneno, se sente melhor e quer saber se já pode ir embora ou ela tem mais alguma besteira para falar. Com a maior cara de cínica,
Clara pega o queixo do rapaz e diz que por enquanto está satisfeita. Mas antes que Rodrigo vá embora, ela lembra que tudo que combinaram deve ficar entre os dois. E se quiser manter sua filha ao seu lado, trate-a como se nada estivesse acontecendo ou ele terá que arcar com as consequências do escândalo que ela vai fazer. Depois que Rodrigo sai, ela resmunga. Isso é só o começo, Rodrigo. Você vai ver como saiu caro ter me conhecido. Minutos depois, Rodrigo liga para Luciana e diz que precisa conversar com ela sobre eles dois. Na mansão, Aldo e Maximino não conseguem comer a meleca que as novas empregadas fizeram e o homem ordena a Roselena que peça para Matilde voltar imediatamente. Mas a mulher diz que nunca vai fazer isso, e depois que os dois saem para trabalhar, Roselena decide provar a comida e quase vomita. Rodrigo chega apressado na empresa e encontra Oscar, que está bem desolado. O rapaz diz que precisa pedir a ele o maior favor de sua vida. Neste meio tempo, Maximino, que resolveu tomar café da manhã em outro lugar com seu sobrinho, diz ao rapaz que quer abrir mais 5 cabarés no norte do estado e pede a ele que desenvolva uma proposta para que possa começar a trabalhar. Só que Aldo descobre que Lastra vai voltar a trabalhar com eles e não gosta nem um pouquinho. Na empresa, Rodrigo pede que ele agilize seu processo de divórcio, mas de forma muito discreta. Ele diz ainda que Clara está disposta a deixar a menina com ele, mas quer muito dinheiro e implora para que Oscar resolva tudo em no máximo 72 horas. Do outro lado da cidade, Luciana visita Mateu, acompanhada por Cláudio. Depois da visita a Mateu, Luciana vai ver Violeta e conta sobre o menino. Ela conta ainda que Paz e Madalena estão chegando, mas não deixa de avisar a amiga que Aquiles não está nada bem de saúde. Na casa de Oscar, Constanza conta à filha que está muito feliz com o marido, mas está muito preocupada com o futuro dos Torreslanda. Neste meio tempo, na empresa, Oscar vai conversar com Linhares sobre a questão da fraude e diz que todos estes anos algo sempre o incomodou. O rapaz pergunta se Cláudio não gostaria de saber por que tudo aconteceu, mas o advogado diz que quer deixar tudo para trás. Só que Oscar conta que conseguiu encontrar Pedro Campos. Alguns minutos mais tarde, vestido com sua gravata borboleta prateada, Aldo vai ver Vicky e diz à moça que os dois precisam conversar sobre Maximino Torreslanda. Enquanto isso, Rodrigo conta a Luciana que Clara pediu o divórcio. E Patrício, sem saber mais o que fazer, vai visitar Padre Honesto e conta que está profundamente apaixonado pela mulher de seu irmão.